Oi pessoal, meu nome é Mara Lacerda, eu sou Insight Sales e queria falar um pouco com vocês sobre um dos maiores desafios no nosso setor, que é como modernizar o processo de vendas. Um dos processos utilizados chamamos de metodologia de qualificação, que define-se em etapas de qualificação para dizer se aquele lead ele é potencial ou não para o seu produto, serviço da sua empresa. BANT é uma sigla referente a 4 processos que determinam se o cliente é ou não qualificado para seguir no processo de vendas. Falando agora um pouco sobre os fatores que representam o BUT, o B, que se refere a budget em inglês, vem de orçamento, que consiste em investigar se o cliente em potencial possui orçamento para contratar o seu produto ou serviço. Falando agora do A, que se refere a authority, de autoridade, consiste em investigar se aquele cliente que você está em contato é o principal decisor de compra do seu produto ou serviço. A terceira letra, que é o N, ele refere-se a necessity, que significa necessidade. Que significa que esse cliente tem ou não um problema que a sua solução resolva. As perguntas nesse tópico normalmente costumam abrir muito bem o diálogo em vendas. E a última letra, que é o T, que se refere ao timing, que é o tempo. Se o cliente atende ou não o tempo de negociação para essa venda, ou se a sua solução atende o cliente no tempo que ele precisa. Ele serve para ajudar a equipe comercial a se concentrar nas oportunidades que realmente tenham interesse em fechar o contrato e que tenham o problema onde a sua solução é oferecida. Como não usar o BUT? O BUT, ele caiu ultimamente, mas não é só a maneira de abordar, é a maneira que é usado também, com as perguntas que não cabem dentro do framework. O método falha quando os representantes usam o BUT como uma lista de controle, onde eles fazem aos clientes uma série de perguntas rotineiras, onde realmente não escutam o que o cliente diz. Falando agora um pouco de como trabalhar o BUT, ele não é uma técnica enrijecida, onde você não precisa trabalhar exatamente o B, o A nessa sequência para começar o argumento de vendas. Eu vou dar agora alguns exemplos de perguntas-chave para se trabalhar o BUT em cada letra. Vamos começar pelo orçamento. Você pode começar perguntando quanto o cliente investe atualmente para a resolução daquele problema dentro da empresa dele. Vamos falar agora sobre o A, autoridade. Uma das perguntas muito importantes quando você estiver em contato com o cliente é perguntar se mais alguém toma a decisão com ele, participa daquela tomada de decisão. Falando agora de necessidade. Você pode perguntar ao cliente o que aconteceria na empresa dele se aquele problema não houvesse uma solução. Falando agora de tempo ou cronograma, você pode perguntar para o cliente qual o prazo que ele tem para a resolução daquele problema, ou quais próximas reuniões vocês precisam para entrar esse contrato em vigor. Uma conclusão sobre o BUT é que ele sobreviveu há décadas porque é de fácil aplicação, memorização e ele é bem amplo a gama de produtos e serviços existentes nos diferentes funis de venda para se trabalhar.